Então é isso aí, pessoal. Vamos lá fazer hoje uma análise do operacional Oráculo. Hoje é dia 2/7. Vou fazer uma análise do dia 27 até o dia 1º, dia 27/6 até o dia 1º/7, que foi essa semana passada agora na Bolsa de Valores, utilizando o operacional, o Oráculo. Então vamos lá para as nossas análises para a gente descobrir como foi a semana do Oráculo. Deixa eu só organizar uma coisa aqui. Um momentinho só, que eu só preparar aqui mudar o ativo, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá, dando continuidade aqui. Eu mudei o ativo porque o Oráculo eu só opero ele no índice, no gráfico de 5 minutos. Só que então, Rafael, mas pode ser operado o Oráculo no dólar? Pode. Muda alguma coisa? Não. Pode ser operado tanto no dólar quanto no índice. Não tem diferença nenhuma, o operacional é o mesmo. Certo? Então vamos aqui fazer uma análise rápida do dia 27. Dia 27, a gente teve na estratégia Oráculo, a gente teve uma entrada aqui, duas entradas aqui, três entradas. Deixa eu botar o negocinho direito aqui. Uma entrada aqui, outra entrada aqui, outra entrada aqui, teve duas entradas aqui pequena, aqui teve outra aqui, aqui teve mais uma. Infelizmente, pessoal, eu não posso estar falando os parâmetros do operacional, que eu vou estar sendo injusto. Então eu vou ser injusto com aqueles que adquiriram, né? Quem adquiriu o Oráculo fez a mentoria ou presencial ou online, mas teve algumas pessoas presencial que não quiseram operar o índice, não quiseram saber nem fazer mais uma semana de aula com outro operacional, ficou só no operacional Pega Visão. Foram dois alunos, duas alunas, foram duas alunas e um aluno foi, mas esse outro aluno depois ele me pediu e eu fiz uma aula rápida gravada, mandei para ele, só mostrando como era os parâmetros da estratégia Oráculo. Mas essas duas alunas, elas só focaram só na estratégia Pega Visão, elas se identificaram muito com esse operacional e até hoje elas operam ganhando o seu dinheirinho. Uma delas faz 600, 800 reais nessa base aí, praticamente todos os pregões. Tem dia de perca, Rafael? Tem, óbvio que tem, toda estratégia perde. Mas ela vem se identificando muito com a estratégia Pega Visão e não quer operar outra coisa a não ser, ela disse que isso para não confundir a mente. Tá certo, concordo com ela. Então vamos lá. A estratégia Oráculo aqui nos deu hoje 2, 4, 6, 7 entradas. Entradas essas, deixa eu ver aqui só para a gente ter uma noção aqui. Cada entrada dessa, ó,
Primeira entrada, 500 pontos. Essa primeira entrada aqui, ó, 500 pontos. Pontos aqui. Essa outra entrada aqui foi de quantos? Do candle 13, então 34. Uma entrada de 1.700 pontos. Mil e 700 pontos. Entendeu? 36, 35, 37. Assim. Depois deu uma outra entrada de mais 500 pontos. 500. Outra entradinha de 300. 300 pontos. 200 pontos. 400 pontos. $800 pontos. 800 pontos, pessoal. Então, durante um pregão foram 2, 4, 6, 7 entradas. Cada entrada com objetivos diferentes. Bom, foi o que o movimento proporcionou. Isso não quer dizer que o operador pegou todos esses pontos. Óbvio que não. Então vai de acordo na aula do oráculo. Eu boto 3 pontos de objetivos. Só que algumas vezes não é alcançado. Mas a partir do segundo objetivo para frente, ou melhor, são 5 objetivos. A partir do segundo objetivo para frente, o operacional já te deixa, se o mercado tirar, tu sai no lucro de toda forma. Se ele for mais para frente, ele te dá mais dinheiro. Então, eu não posso estar falando muita coisa para não estar revelando os parâmetros, que vai ser injusto com o pessoal. Mas de uma forma simples, nesse pregão aqui a gente teve 2, 4, 6, 7 entradas. Todas pagaram o mínimo do operacional, que é 200 pontos. Todas pagaram, todas pagaram. Todas as entradas. E qual é o stop disso aí? Qual é o stop? O stop é muito curto para cada operação que você fizer. São 2 tipos de stop que a gente tem. Eu vou dar uma adiantada nisso aqui para não ficar também uma explicação tão simplificada. O primeiro stop, que chama-se o stop conservador, ele tem em torno de 100 pontos. E o stop agressivo são mais 100 pontos de uma outra posição, vamos dizer assim. Existe 2 parâmetros nesse operacional, onde de um ponto desse parâmetro 100 pontos é o primeiro stop conservador. E existe outro parâmetro que a partir dele 100 pontos é o stop agressivo. Então, o conservador ele te deixa mais próximo de tua entrada, te deixando aí com a margem de perca muito pequena. Também a tua exposição ao mercado também é pequena. Se o mercado tiver um reajuste um pouco mais agressivo, ele vai te tirar, só que com um stop muito curto,
E dependendo da operação, se já tiver pego um ou dois objetivos, ele vai te tirar no lucro de todas as formas. Isso eu só explico quando eu vou fazer as aulas gravadas, e quem adquirir vai entender do que eu estou falando. Mas quem é aluno que já adquiriu no treinamento da mentoria online, sabe do que eu estou falando, beleza? Dito isso, vamos para o próximo dia. Deixa eu dar uma pausazinha no vídeo para organizar aqui e ajeitar o gráfico. É isso aí então, pessoal, vamos lá. Eu já deixei aqui pronto para simplificar, né, para ser um pouco mais rápido, o vídeo não ficar tão demorado. Então eu vou dar uma explicação básica aqui rápida, onde aqui a gente teve, ó, uma entrada, 2, 3, 4, 5, 6 entradas aqui no oráculo. Estratégia. Estratégia oráculo. Deixou a gente aqui com 6 entradas. Nesse pregão. Nesse pregão foram 6 entradas. Tá, teve entrada de 700 pontos aproximadamente, não é exato, porque para isso eu preciso do gráfico em andamento. Eu não estou com o gráfico em andamento aqui para estar mostrando esse parâmetro. Eu estou dando um aproximado do que o operacional proporcionou nesse pregão a cada entrada que deu. Porém, não necessariamente o operador teve acesso, mas não pegou esse movimento por completo, do início ao fim. É um aproximado. Mas dentro de cada movimento desse, a estratégia pagou pelo menos o objetivo mínimo, que é de 200 pontos. Beleza? Não chegou ao máximo, mas ele pagou o mínimo. Pagando o mínimo, você já sai no lucro, dependendo da quantidade de contratos que o operador estiver operando. Um desses movimentos, teve um aqui, ó, o terceiro movimento. Esse terceiro movimento aqui, ele não pagou o objetivo. E esse outro aqui também. Então teve 2 movimentos que não chegou nem no mínimo. Isso aí acontece? Acontece. Óbvio, não existe operacional 100% assertivo em todas as entradas. Isso é um absurdo. Mas vejam a diferença, que não deu entrada num movimento de 150 pontos e outro de 100 pontos, que nem atingiu o mínimo de objetivo do operacional. Então eu não conto como entrada. Entendeu? A partir de 200 pontos, que é o objetivo mínimo, independente do movimento de alta ou de baixa, eu contabilizo como uma entrada que supostamente positiva. Embora que o mercado voltar tudo e for lá estopar, ele toma de volta aquilo que você adquiriu dele. Mas isso faz parte. O mercado financeiro é isso aí mesmo. Então nessa data de hoje tivemos aí 6 entradas nesse pregão, né? No dia 28 do 6. Vamos para o próximo dia. Vou dar uma pausazinha no vídeo, daqui a pouco vou montar a tela e volto. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Hoje, quer dizer, nessa data aqui do dia 29, a estratégia oráculo deu 7 entradas nesse pregão. 7. Onde das 7 não, foram 8 entradas, só que das 7 que deram entrada para buscar objetivos. Uma eu não contabilizei, porque não deu nem o mínimo. Essa entrada aqui. Aqui. Não deu nem o mínimo do objetivo da estratégia. Então eu não contabilizo. Entendeu? Vamos lá. Dia 7, só foram 7 entradas com pontuações bem consideráveis. Lembrando que não quer dizer que o operador pegou todas essas pontuações. As menores eu acredito que sim.
Eu acredito que pelo menos o mínimo foi alcançado, de 200 pontos. Essas longas, 600, 1.200 pontos, vai depender muito da situação, vai depender muito do operador, se ele quer realmente buscar esses objetivos, surfar essa onda, porque a estratégia do oráculo é justamente isso. São movimentos grandes, longos, onde dá a opção para o operador surfar uma tendência grande, buscar uma quantidade de pontos mais elevadas. E lembrando que o risco, existe dois tipos de stops, onde é um stop conservador e o outro agressivo. Ambos não deixa exposto o operador com valor estrambólico, é valores pequenos de stop. E vai depender também da quantidade de contrato, isso vai depender, óbvio. Mas sempre deixa o operador num conforto muito grande, por saber também que não existe reversão nesse operacional. É um stop único e vários objetivos para ele buscar. Aí vai de acordo com a volatilidade do mercado, não é isso? Mas, mais uma vez, o oráculo pagando extraordinariamente. Beleza? Vamos para o próximo dia aqui de pregão. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui no dia 30. No dia 30, a estratégia do oráculo deu 8 entradas, 8 entradas, lindo. Nesse dia não houve entrada onde não alcançou o objetivo. Todas pagaram pelo menos o primeiro objetivo, pelo menos o primeiro. Então foram 8 entradas, muito top, onde deu a oportunidade para o operador fazer um bom dinheiro, mesmo que tenha sido com um contrato. A exposição é muito pequena, não existe reversões nesse operacional e deixa o operador com um conforto extraordinário nas suas operações. Óbvio que são operações a longo prazo, onde você tem que ter disponibilidade para aguardar o operacional trabalhar junto com a volatilidade do mercado, onde o mesmo vai te proporcionando todas os acontecimentos e te deixando preparado numa só saída, num só stop, conservador ou agressivo, de acordo com o operador, né? Mas tivemos aí 8 entradas bem sucedidas nesse pregão do dia 30 do 6, não é isso? Vamos agora para o próximo pregão, só mais um momento que eu já volto. Então vamos lá, pessoal, dia 1º de julho, né, de junho, quer dizer, não, desculpa, dia 1º de julho, que foi ontem, sexta-feira, nós tivemos aí 9 entradas com a estratégia do oráculo neste pregão de ontem. Durante todas a semana, a estratégia o oráculo deu aproximadamente entre 38 a 45 entradas durante a semana. Então vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Durante 5 pregões, o oráculo deu aproximadamente, com a margem de erro para cima ou para baixo, para mais ou para menos, como diz o William Bonner, 38 a 45, uma média de 38 a 45 entradas, onde nas quais não estou levando em consideração aquelas que não alcançaram pelo menos o primeiro objetivo. Então, no mínimo, entre 38 a 45 entradas, ela pagou o objetivo inicial, o primeiro objetivo ela pagou. Então, com pontuações diversas, onde cabe o operador que está ali no calor da emoção, né, fazendo o seu trade, decidir qual serão os objetivos alcançados ou tentativa de alcançar tais objetivos. Na aula eu vou mostrar quando eu gravar, e quem adquiriu a mentoria online sabe do operacional e sabe dos parâmetros. Então eu não posso estar me prolongando muito,
porque eu posso estar sendo injusto com o pessoal que adquiriu. Então, o resumo dessa semana do oráculo é isso aí, aproximadamente entre 38 a 45 entradas durante essa semana. Então foram só no pregão do dia 1º de ontem, deu 9 entradas. 9, pessoal. Sabe o que é 9 entradas num operacional conservador e que te deixa o operador num conforto extraordinário nas suas operações. Óbvio que vai depender da quantidade de contratos que cada um opera. Então, o operador que faz uma entrada com um mini contrato, ele tem margem para um mini contrato, entendeu? Então ele vai ter um negativo muito, mas muito curto, é praticamente insignificante. E se o operacional pelo menos pagar o primeiro objetivo, você já sai no lucro, mesmo que ele venha te estopar. É muito impressionante, é muito legal, mas isso aí só vai ter acesso à aula gravada o pessoal quando eu terminar algumas mentorias que vai vir no próximo mês aí, que são mentorias online, que estão agendadas para o próximo mês, e depois disso eu vou começar a gravar as aulas gravadas, fazer as aulas gravadas, que vai ficar um show, e atender o pessoal que está me pedindo muito no privado o oráculo para o índice. E vai ser usado para o dólar também. Quando eu fizer, eu vou fazer as duas versões, para o índice e para o dólar, beleza? Então tá aí o resumo do oráculo. Mais uma vez, o oráculo pagando todos os dias, graças a Deus. Então, bom final de semana para todos. Estudar faz parte do final de semana do trader. Então, o trader ele não pode estar parado. Ele tem que estar se familiarizando com o mercado mesmo no final de semana, enquanto você não atingir a sua liberdade financeira usando a bolsa de valores como principal renda, beleza? Isso quer dizer que quando você tiver consistente, quando você tiver com a sua liberdade financeira em mãos, você vai poder estar operando de qualquer lugar, ganhando a sua liberdade geográfica. E felizmente você não vai ter a necessidade de estar todo final de semana agarrado fazendo estudos. Não é o meu caso nesse momento, porque eu estou mostrando o que o pessoal precisa saber. É uma modalidade nova que eu decidi fazer, isso eu decidi ontem à noite, de mostrar todos os dias, quer dizer, no final de semana, mostrar como foi o andamento dos operacionais durante a semana anterior, beleza? Só que agora, nego, chegou a hora, já são 12h15 da tarde. Vou pegar meu carrinho e vou para a beira da praia, comer um prato de camarão e tomar uma cerveja gelada, muito merecida. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e pega a visão, galera.